irmãos, os que puderem, que se coloquem de joelhos, que nós vamos falar com Deus neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, honrado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Deus, Criador do universo e único que é digno da nossa adoração. Neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que nos limpe, nos lave no sangue do teu Filho amado Jesus, para que nós possamos chegar a ti, Pai, no teu trono de graça. Querido Deus, nós te agradecemos pelos louvores que foram cantados aqui e queremos te pedir, Pai, que os aceite como um cheiro suave, como adoração a ti, Senhor. Senhor Deus, nós queremos também entregar a cada vida que entrou aqui nesta noite, especialmente os visitantes. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe da necessidade de cada um, Pai. Se há aqui algum coração angustiado, que o Senhor conforte, que o Senhor abençoe cada um, Pai, de acordo com as suas necessidades, mas acima de tudo, de acordo com a tua santa vontade, que nós possamos aprender e entender que o Senhor tem o melhor para nós. Quero também, de uma maneira muito especial, colocar a oradora desta noite, a irmã Catiusca, que o Senhor a use poderosamente nessa noite, que o teu Santo Espírito esteja lhe iluminando a mente, Pai, para que ela traga palavras vindas de ti, e que todos possamos sair daqui nos sentindo abençoados por ti, Pai. Nós te pedimos todas essas bênçãos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por nos encontrarmos na tua santa casa. Muito obrigado, Senhor, por nos encontrarmos diante do teu santo altar. É aqui, Senhor, que nós estamos com a tua santa palavra aberta. Que ela possa, Senhor, falar, e assim nós possamos, Senhor, não ouvir voz humana nenhuma, mas que nós possamos ouvir a tua santa voz falando aos nossos corações. Pai querido, neste momento, Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas santas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, de acordo com a tua infinita bondade e misericórdia, está, Senhor, nos usando, para que assim, Senhor, tudo o que possa ser feito, possa ser somente para a tua honra e a tua glória. Essas bênçãos nós lhe pedimos e te agradecemos, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de estender o meu boa noite a todos os irmãos. É um prazer estarmos aqui na casa do nosso Pai, para juntos honrar e bendizer o nome dEle. Recebemos o convite e com muita felicidade nos encontramos aqui. E eu gostaria também de dar o meu abraço a todas as mulheres, né? Porque o mês de outubro em especial é o mês no qual nós lembramos um pouco mais. E é bonito quando nós vemos as mulheres aqui à frente. É lindo, nós somos valorosas aos olhos do Senhor e também dos homens. Que você possa se sentir feliz em estar na casa do Pai. Nós iremos falar essa noite de uma mulher também. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de São João, no capítulo 4. São João, capítulo 4. E nós iremos ler alguns versos deste capítulo. E a palavra do Senhor diz assim: Quando, pois, dá para ouvir? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu gostaria que você permanecesse com a palavra do Senhor aberta, porque nós vamos ler alguns versos. E eu achei interessante algo aqui, um frisado, entre parênteses. E o que diz? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Estranho, né? A palavra do Senhor frisar algo de negativo, algo que não é de exemplo para nenhum ser seguido. Algo estranho, né, de se dizer, deixar parafraseado algo que não remete nada de bom. Ah, porque fulano não conversa com ciclano, não é assim? Estranho, né? Mas tem um porquê disso. Se nós olharmos, nós vamos ver que existia algo de diferente na história e na geografia daquele local. Fala que Jesus, ele tinha que ir até Galileia. E para poder chegar a Galileia, ele tinha que atravessar a província de Samaria. Isso era o caminho mais prático. Mas para um judeu que se preze, ele preferia atravessar um caminho mais longo para não passar por Samaria. Mas por que disso? Então, primeiro, geograficamente, vamos imaginar aqui. Jerusalém estava abaixo, a Galileia acima, Samaria estava do meio para cima. Samaria, historicamente, pertencia à parte norte, Jerusalém à parte sul. Anos antes, não existia diferença de judeu e nem de samaritano. Era tudo um povo só. Era o povo de Israel. Existia um povo só. Era o povo de Israel. Só que as tribos, quantas eram? 12. O que aconteceu com essas tribos? Foram divididas. 10 tribos ficaram aonde? Ao norte. E 2 tribos ao sul. Essas 2 tribos que ficaram ao sul, a sua capital era Jerusalém. E as 10 tribos que ficaram ao norte, eles fizeram também a sua capital, que era Samaria. E aí então o que aconteceu? Como nós estamos falando histórico e geograficamente, existe algo de religioso nisso também. Ao norte, existia um vale em Samaria, era o vale de Siquém. O Espírito de Profecia diz que era um vale belíssimo, era um vale lindo, porque a parte norte, ela era, vamos dizer assim, privilegiada, porque havia muitas fontes de água. Havia fontes de água na parte norte. Eles eram riquíssimos em água. Hoje em dia, quando a gente vai assim, escolher um terreno, né? Quem dera eu,
a gente escolheu um terreno no interior, numa roça, a primeira coisa quando a gente chega e pergunta é o quê? Tem o quê? Água. Se o terreno tem água, ele é o quê? Valorizado, não é assim? E então, o lado norte, esse vale de Siquém, ele tinha um valor muito grande, porque tinha fontes de água. Mas eles ainda pertenciam ao povo de Israel. E para um israelita que se preze, o que ele deveria fazer todos os dias? Prestar culto a Deus. E aonde eles iam para prestar esse culto? Aonde? No templo. Só que o templo ficava onde? Em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. Então aqueles que ficaram em Jerusalém também possuíam algo que eles consideravam o quê? De muito precioso, o templo. Então, um judeu no templo era algo assim, de muito valor para eles. E o que aconteceu? Essas duas tribos, como nós sabemos, que foram divididas, elas também tiveram alguns ataques. A tribo do sul foi levada por quem? Pelos babilônios, pelos babilônicos, né? E os 10 de cima do norte, eles também foram levados cativos pelos assírios. E aí o que aconteceu? Houve o período onde que eles ficaram cativos. Quando voltaram, aqueles que ficaram ao sul, eles também tinham que fazer algo, porque o seu templo tinha sido o quê? Destruído. Eles tinham que reconstruir o templo de adoração deles. Aqueles que ficaram ao norte, eles também queriam prestar um culto. E então eles se ofereceram. Lá no período de Esdras, nós vamos estudar isso na nossa lição esse trimestre. Eles se ofereceram para ajudar na reconstrução. E aí o que aconteceu? Não. Vocês não podem. Porque vocês também foram levados cativos, porém, vocês se deixaram contaminar pelos pagãos. Vocês também se deixaram contaminar pelas práticas dos pagãos. E aquilo foi gerando um sentimento muito ruim. Você imagina você chegar, oferecer, prestar um favor, e aí você recebeu um não como resposta. Aquilo se tornou o quê? Em amargura, para não dizer uma palavra maior. E então eles ficaram o quê? Um para um lado, outro para o outro. Mas eles também queriam prestar cultos, eles também fizeram um templo no Monte Gerizim. Aquele templo deles, todas as vezes eram destruídos, mas eles permaneciam com as práticas que eles conheciam, porém levavam as práticas dos pagãos com ele. E aí então um samaritano, ele achava muitas vezes que ele estava fazendo aquilo que era correto, porém da maneira errada. Um judeu se considerava o quê? Certo e bom, porém fazia isso como mera formalidade. Dois extremos, duas divisões. Então está bem explicado. Essa foi a rivalidade que, entre parênteses, a Bíblia deixou aqui. E aí então disse que Jesus, ele ia da Judeia para a Galileia, e era necessário ele atravessar a província de Samaria. E diz que Jesus chegou ali na hora onde o sol estava mais quente, era por volta de meio-dia. E fala então que Jesus estava ali, junto ao poço, junto
a uma das riquezas que eles mais possuíam, a fonte de água que era o quê? O poço de Jacó. Estava ali. E Jesus sentou-se ali. E fala que os seus discípulos, eles foram aonde? Comprar alimentos. Todos comprar alimentos. Vocês já imaginaram? Eu escutei isso, eu achei engraçado. 12 comprar alimento para 13. Será que havia necessidade disso tudo? Não. Mas era necessário. Era necessário que Jesus ficasse ali sozinho com aquela mulher. Por causa do preconceito que havia entre judeu e samaritano. E aí, então, de repente, vem uma mulher. E essa mulher, ela observa e vê que aquele homem que ali estava, empoeirado pela viagem, ele era um judeu. E como era de costume deles, nenhum samaritano poderia oferecer um favor a um judeu. E um judeu, em hipótese nenhuma, aceitaria um favor de um samaritano. Então, tipo assim, você fica lá, eu fico aqui, a gente está resolvido. Você não me viu, eu também não te vi. E aí, de repente, então, aquela mulher chega. E quando ela chega ali, ela escuta algo assim: dá-me de beber. Um judeu pedindo um favor a uma mulher samaritana. Naquele momento, ela disse assim: como? É como se fosse assim: eu estou ouvindo bem? Como? Sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Você prestou atenção no que você está me pedindo? Será que você reparou na nossa diferença? E o que eu achei interessante, o Desejado conta que existia uma única coisa que não poderia ser negado por eles. Sabe o que era? Água. A água, para um árabe, para o oriental, para aqueles que lá estavam, se eles soubessem que em algum lugar do deserto existia algum viajante que estava precisando de água, ele desviava-se do seu caminho para poder levar água para aquela pessoa. A água era tão sagrada que ela era recebida como nome de o dom de Deus. Como que chamava a água? Isso mesmo, lembra aí. Então, naquele momento, Jesus chega e fala assim: dá-me de beber. E ela disse assim: como? Você é judeu, vai pedir água para mim, que sou mulher samaritana? E a resposta de Jesus foi o quê? Volta lá. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o quê? O que é dom de Deus? Então vamos voltar a ler de novo. Se conheceres o quê? A verdadeira água. E quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mulher, se você soubesse qual é o verdadeiro dom de Deus, qual é a verdadeira água, você é que me pediria dessa água.
Jesus naquele momento estava dizendo isso para ela. Você não está me fazendo um favor. Você não está me fazendo um favor. Mas mesmo assim eu quero. Porque se você conhecer qual é a verdadeira água, a água mais sagrada. Aí naquele momento ela diz assim, mas como? Olha o que ela vira para Jesus e diz. Replicou-lhe ela, Senhor, você está de brincadeira comigo, né? Tu não tens nem com que tirar o quê? E o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Onde tem esse dom maravilhoso? Onde tem essa água sagrada? Você está querendo dizer que você, porventura, é maior do que a água desse poço? Você sabe qual é o poço que você está sentado? Você está sentado do lado do poço que a gente tem de mais sagrado. É o poço do nosso pai Jacó. Ele mesmo bebeu dessa água. Ele pegou dessa água e deu para o seu filho José. Ele deu para os seus animais. Você está dizendo que a água que você tem é mais sagrada do que a água desse poço? Naquele momento ela começou assim, você não tem nem com que tirar. Você está me oferecendo algo que você está me pedindo um favor, mas você não tem nem o que tirar. E você já parou para perceber que se você pegar, porque você não tem cântaro, o poço é fundo, você vai ter que tomar água onde? Na mão? Vai ter que ser no cântaro. O cântaro é de quem? É meu. Você botar a boca nesse cântaro, você é o quê? Imundo. Não é assim? Se um judeu pegasse algo de um samaritano, ele era considerado o quê? Imundo. E agora você diz que você é mais sagrado, sendo que você, se pegar de mim, vai se tornar imundo? Naquele momento ela não pode. E aí então Jesus continuou a conversar com ela. Afirmou-lhe Jesus, mulher, quem beber dessa água que você está dizendo aí, que é tão sagrada, que é do seu pai Jacó, vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Naquele momento ela parou e pensou assim, realmente, alguma coisa tem razão, porque eu bebo dessa água sagrada, e eu tenho que voltar amanhã e pegar de novo, porque eu continuo a ter sede. Mas se você está falando que você tem uma água que eu não preciso ter sede para voltar aqui, porque é isso que ela falou com ele. Olha o que ela respondeu. Disse a mulher, versículo 15, Senhor, então eu quero dessa água, para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Eu não quero ter sede para não precisar vir aonde? No poço buscar. Ela não queria nunca mais ter sede, porque Jesus falou, quem beber dessa água nunca mais vai ter sede e vai jorrar. O quê? A água da vida eterna, vai ser uma fonte a jorrar. Ela entendeu assim, você nunca mais vai precisar ter sede, se eu não precisar ter sede, eu não vou precisar voltar aqui. Esquece esse negócio de jorrar água. Nós muitas vezes somos assim também, né? O Senhor diz para nós, eu posso fazer maravilhas na sua vida, basta apenas você vir a mim. Aí a gente só escuta, você pode fazer maravilha. E aí a gente quer só as maravilhas. A gente não quer ir a Cristo.
A gente só escuta aquilo que nos interessa. Nós escutamos aquilo que é de bem para nós. Aquilo que eu imagino que seja de melhor. Aquilo que o Senhor quer fazer. Esse eu deixo. Naquele momento o Senhor percebeu que ela não tinha entendido a conversa. E disse assim: mas tem uma coisa. Tem algo aí que falta. E aí então, o Senhor responde o que a ela? Versículo 16. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Naquele momento, quando ela chegou para Jesus assim: Senhor, então tá bom, eu quero dessa água para eu não ter sede mais, para não precisar vir aqui no poço. E aí o Senhor falou assim: oh, meu pai, ela não entendeu nada. Não é assim? Ela não entendeu o que eu estava querendo dizer. Então eu vou ter que te mostrar seu erro. Eu vou ter que te mostrar o que falta. Vai lá e chama o quê? O teu marido e vem cá. Naquele mesmo instante, ela não replicou, ela simplesmente falou assim: olha, eu estava começando a gostar de você, mesmo sendo tu judeu. Eu até comecei a conversar, comecei a gostar de ficar conversando com você, mas agora você já começou num caminho que não é muito legal, a ponto dela chegar para Jesus e dizer assim: não tenho marido. Quer conversar? Conversa comigo aqui. Vamos conversar eu e você. Não tem marido. Esquece essa história de marido. Naquele momento ela respondeu isso para Jesus. Não foi isso que ela disse? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher, ela não pensou duas vezes: não tenho marido. Acabou. E aí o Senhor responde: você disse bem, porque você já teve o quê? 5 maridos, e esse agora não é o teu marido. Essa passagem sempre assim me deixou muito intrigada. E eu não entendia muito bem. Mas quando nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos mostre, Ele nos mostra. Quantos aqui, eu acredito que como eu, imaginavam ou imaginam que essa mulher era uma mulher da vida? É isso que você pensa? Seja sincero. Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Sim. Eu a minha vida toda achei que essa mulher era uma mulher o quê? Prostituta. Não é assim? Uma mulher da vida. Uma mulher de vários homens. Não é isso que dá a entender? E o Senhor disse que não. Ela não era essa mulher. Ela não era uma mulher prostituta. Abra sua Bíblia lá em Mateus 19. Mateus 19, versículo 3. E diz assim: vieram a ele quem? Jesus, alguns fariseus, e os experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Por quê? Aí é a questão de quê? Do divórcio. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O que eles estavam querendo dizer com isso?
Se nós entrarmos na história e procurarmos saber como que se tratava dos casamentos, a questão do divórcio, no tempo de Jesus, a gente vai se impressionar. Como havia divórcios na época de Cristo. Um homem se casava com uma mulher, e a palavra do Senhor diz o quê? Por qualquer motivo, ele dava o quê? A carta de divórcio. Qualquer motivo era motivo de divórcio. Esse, irmãos, qualquer motivo, não era adultério, porque adultério não é qualquer motivo, é o motivo. Qualquer motivo, sabe o que era? O marido convidava os amigos para ir à casa. Imagine a cena. E então ela vinha com um suco de uva servir. E de repente o que acontecia? Entornava, derramava o suco de uva na túnica nova do esposo. Coitada. Qualquer motivo era motivo de divórcio. Queimar o arroz, não sei se naquela época tinha arroz, né? Era motivo de divórcio, porque eu acho que qualquer motivo, né? Queimar o arroz é qualquer motivo. Derramar o vinho na roupa do marido, lavar a roupa na máquina e deixar cheio de pelinho na calça preta do marido. Eu já estava divorciada, ó. Irmãos, qualquer motivo. Qualquer motivo na época de Cristo fazia com que uma mulher se tornasse o quê? Uma divorciada, uma repudiada. E uma mulher da vida tem marido? Não. Marido é o quê? Se eu já tive 5 maridos, eu fui o quê? Casada quantas vezes? E se eu já tive, eu já fui o quê? Divorciada 5 vezes. Mas agora, ela cansou de casar. Agora ela estava juntada. Era aquela mulher que quando ela chegava, que ela passava nas ruas, a mãe olhava para a filha e disse assim: minha filha, não tenha amizade com essa mulher. Não escute nada que ela te disser. O terceiro marido dela largou ela por causa disso e disso e disso. O quinto marido dela, a gente não sabe nem por que largou. Imagine o que ela não fez. Imagine o que essa mulher não aprontou. Porque a mulher naquela época era o quê? A culpada. Estou defendendo as mulheres, tá? Mas naquela época, uma mulher, ela não tinha voz ativa, ela não tinha direitos, simplesmente deveres e nada mais. Então essa mulher era uma mulher largada, repudiada. Ela era uma mulher que quando ela passava na rua, os olhares se voltavam para elas e aquele monte de interrogação assim, ó, aparecia na cabeça das pessoas. Ela era mal vista, porque ela já tinha tido 5 maridos. Imagina a situação dela. Ela não aguentava mais aquilo. E eu posso dizer um pouquinho mais, pelo tanto que ela conversou com Jesus, essa mulher gostava muito de conversar. Então já era um motivo, né? Você conversa demais, mulher, então pode ir embora. Mulher falava demais. Tem homem que não gosta de mulher que fala demais, não, né? Você fala demais. Pode ir embora. E então naquele momento, quando o Senhor disse isso para ela, ela disse assim: Senhor, dá para ver que o Senhor é profeta. O Senhor me conhece, sem eu ter falado nada. O Senhor falou da minha vida,
sem eu ter dito nada. E o Senhor é judeu. E eles falam que vai vir o Messias, e eu estou esperando esse Messias também. E o Senhor diz para ela: eu o sou. Quando Jesus continua o diálogo com aquela mulher, ela disse assim: Senhor, já que o Senhor sabe de tantas coisas, me esclarece uma coisa só. Por que dessa rivalidade? Porque se vocês dizem que é lá em Jerusalém o local de adoração, eu digo que é aqui. Os meus pais me ensinaram, me disseram que é aqui no Monte Gerizim, que é o lugar de adoração. O que é certo, Senhor? Naquele momento o Senhor diz algo a ela, que Ele diz a nós também. Versículo 20. Diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Um judeu diz isso, Senhor. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, pode estar certa disso, quando nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Quem continuar com seus erros aqui, quem continuar com seus erros lá, a hora vem. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vós que estão aí fora, vocês adoram aquilo que não conhecem. Nós aqui dentro adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem daqui. Só existe uma igreja verdadeira. Porém, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Não vai ser dentro da Igreja Adventista de Santa Fé, e nem da Igreja Católica dali do lado. A hora vai vir em que o Senhor vai chamar aqueles que são verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não por tradição, não por ter nome na igreja, não por ter um cargo na igreja, não porque está lá adorando imagem, mas quando ele o adorar em espírito e em verdade. Será que hoje eu, estando aqui, na igreja verdadeira, porque essa é a igreja verdadeira, será que eu sou um verdadeiro adorador? Ou será que eu sou como aqueles judeus? Quantos que lá estão, que são considerados por nós, samaritanos, perdidos, mas que o adoram em espírito e em verdade? Hoje Cristo faz o convite para cada um de nós. Eu bato no peito e me encho de orgulho em dizer: eu sou adventista do 7º dia. Eu pertenço à igreja verdadeira. Mas o que eu faço? O meu dia a dia condiz com o nome que eu levo? O meu viver diário
Condiz com aquilo que eu prego aqui à frente? Será que a minha vida é uma vida onde o Espírito Santo reina? Aonde eu sou considerado pelo Senhor como verdadeiro adorador? Irmãos, ali está dizendo, a hora vem. Você sabe me dizer qual é essa hora? A hora vem. Cristo vem. Ele está próximo. A hora vem. E o dia de nos prepararmos, em espírito e em verdade, para sermos verdadeiros adoradores, é hoje. Nós não temos o amanhã, nós não temos daqui uma hora. Nós temos 8h35. Essa é a hora. Hoje Cristo nos chama. Hoje Ele está sentado aqui, ó, junto ao poço de Jacó. E Ele pede, dá-me de beber. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu fazer a diferença. Eu quero ser o dom da vida para você. Que nessa noite possa haver salvação nessa casa. Amém. Finalizou-se assim. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, de um homem que me disse quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que hoje eu e você possamos deixar de lado tudo aquilo que nós consideramos de mais valioso para nós. Para aquela mulher era o cântaro de água. Ela foi lá buscar. Para mim, para você, talvez tenha algo que nos impeça de ir à cidade e dizer às outras pessoas: vem comigo, eu vou te apresentar aquele que é o dom de Deus, que é a verdadeira água. Querido Pai, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por nos conceder a oportunidade de ver onde nós temos falhado. De ver, Senhor, que nós precisamos mudar. Nós muitas vezes nos consideramos bons demais. Nós muitas vezes nos consideramos santos demais. Nós nos escondemos atrás de uma fachada de igreja. Nós dizemos a esse mundo: você está perdido. Eu sou santo. Eu tenho a verdade. Por favor, Senhor, neste momento, coloca, Senhor, no coração de cada um de nós esse espírito, Senhor, de verdadeiro adorador. Que eu possa, Senhor, sentir a Tua santa presença no meu viver. Que nós, Senhor, como Teus filhos, possamos deixar de lado tudo aquilo que nos impede de levar essa mensagem àquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Nós queremos tanto que o Senhor volte. Nós falamos tanto que o Senhor irá voltar. Mas nós não anunciamos a este mundo que eles precisam se arrepender enquanto a porta da graça não se feche. Nós precisamos anunciar que o Senhor já está à porta. Assim, Senhor, a última mensagem será dada e aí então virá o fim. Por favor, Senhor, coloca no nosso coração o desejo, Senhor, de sermos diferentes, de sermos, Senhor, verdadeiros, de sermos cristãos sinceros. E que hoje, Senhor, possamos sair da Tua santa casa, não apenas com mais um sermão ouvido,
mas que nós possamos, Senhor, sair da tua santa presença com esse espírito, Senhor, e assim anunciar ao mundo que o Senhor está perto de voltar. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, porque a hora vem e que cada um de nós possamos nos achar perfeitos naquele dia. Que nós possamos nos achar, Senhor, certos, corretos, verdadeiros em espírito e em verdade. Pai querido, esteja, Senhor, com esta igreja. Esteja, Senhor, com a menina dos teus olhos aqui neste mundo. Esteja, Senhor, com cada irmão. Esteja, Senhor, conosco nessa semana que se iniciou. Que nós possamos, Senhor, sermos fortes. Que o Senhor possa colocar em nós ombros fortes para vencermos as lutas de cada dia. Pai querido, agora nós iremos para os nossos lares. Pedimos que esse mesmo Espírito, Senhor, continue conosco. E que assim, Senhor, ao chegarmos lá, nós possamos testemunhar de Ti. Que os nossos vizinhos possam ver que somos diferentes. E assim, Senhor, aonde quer que andarmos, nós possamos, Senhor, mostrar a luz que brilha em nosso ser, que é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa-nos, Senhor. Isso nós lhe pedimos e te agradecemos. No doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.